Olá, meu nome é André Prado de Vasconcelos, eu sou desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Com o intento de demonstrar e de apresentar à comunidade jurídica como um todo os julgados do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, trago eu hoje para discussão um tema que vem sendo objeto de diversas decisões no âmbito daquela corte, que é justamente as discussões em torno das cotas raciais para ingresso nas universidades públicas. O Brasil, como se sabe, é um país que apresenta grande volume de desigualdade, tanto que a nossa Constituição estabelece, não só no seu preâmbulo, mas também no artigo 5º, como direito fundamental, o direito à igualdade. Nessa perspectiva, e como nós podemos observar, por exemplo, por obras como a do autor Laurentino Gomes, denominada Escravidão, fica evidente a necessidade de uma política afirmativa que produza mais igualdade no seio da sociedade brasileira. Pois bem, com esse escopo, foram editados 3 textos legais. O primeiro é a Lei de Igualdade Racial, ou o Estatuto de Igualdade Racial, a Lei 12.228. Posteriormente, tivemos a Lei 12.711, já alterada pela Lei 14.723 do ano passado, que cuida justamente do ingresso de negros e pardos no âmbito das universidades públicas em cotas. E, por fim, a Lei 12.990 de 2014, que cuida também da reserva de vagas para cotas no âmbito dos concursos públicos. Na perspectiva legal, a primeira questão a ser trazida é qual o critério para se aferir se alguém é negro, é pardo, é indígena, para fins de obtenção do benefício da cota dentro da política pública de distribuição de cotas para essas minorias. O critério estabelecido em lei foi o da autodeclaração, ou seja, o indivíduo diz como se sente, como se pensa, como se vê enquanto cidadão. Obviamente que essa necessidade de autodeclaração pode também gerar fraudes. Fraudes que vão contra o espírito da lei e acabam por privilegiar indivíduos que, em tese, não poderiam fazer uso ou não poderiam estar inseridos naquela política pública. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje quando cuidamos da apelação civil 103-6781-84 2020 4013800, que foi julgado no âmbito da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O relator para essa matéria foi o desembargador Lincoln Rodrigues de Faria, também um professor de processo civil, além de magistrado, obviamente. A matéria discutida nesse acordo é justamente a questão envolvendo o indeferimento da inscrição ou da matrícula de um estudante que se autodeclarou pardo. E a primeira questão trazida no acórdão tem a ver justamente com a possibilidade de uso ou não do mandado de segurança como um instrumento capaz de tratar de eventuais equívocos nessa questão. E o primeiro aspecto, como eu dizia anteriormente, para coibir fraudes no âmbito da autodeclaração, ou seja, alguém que não pode participar da política pública, dela tentar fazer uso de forma fraudulenta,
criou-se o critério da heteroidentificação. Até porque os textos legais estabelecem que a averiguação da possibilidade ou não de participação na política pública terá de observar o fenótipo, ou seja, as características físicas do indivíduo, pouco importando os aspectos genotípicos, ou seja, se ele é ou não filho de pessoas da raça negra, por exemplo. Nesse particular, o acórdão é bastante claro ao informar que, em mandado de segurança, não é possível a discussão a respeito de se os critérios para avaliação da autodeclaração do indivíduo estão corretos ou não em face de novas provas. É dizer, o mandado de segurança não serve para averiguar-se se a pessoa, mesmo sendo declarada branca por parte da comissão de heteroidentificação, na verdade seria negra ou seria parda com base em documentos. Esse entendimento segue a linha do que já havia sido decidido nos autos da apelação civil 103.396.04.2021, 4013803, de relatoria da desembargadora federal Simone Santos Lemos. Mas mais do que isso, o acórdão vai adiante. Estabelece que, sobre outra perspectiva, o que se pode verificar, o que se pode examinar, é a legalidade do procedimento de heteroidentificação. E aí, o conteúdo do acórdão é especialmente rico porque ele primeiro trata das formas de autoidentificação. E como o sujeito pode se identificar e mais, o que é igualdade? O acórdão esclarece que espécies de igualdade o texto constitucional e, sobretudo, o arcabouço normativo brasileiro protegem. A saber, a igualdade formal, que é aquela oriunda de lei, por exemplo, todos temos o mesmo direito ao voto. A igualdade material, que é aquela que se estabelece na necessidade de que haja uma distribuição igualitária da riqueza, dos bens, dos serviços públicos do Brasil. E, por fim, a igualdade de reconhecimento, ou seja, aquela igualdade que está dentro do indivíduo, como ele se reconhece, como ele se vê. Bem, partindo dessa perspectiva, o que se verifica nos termos do acórdão é que o texto legal não proíbe o critério da heteroidentificação. E isso vem esclarecido, vem examinado à luz do julgamento da ADPF número 186 por parte do Supremo Tribunal Federal, onde restou esclarecido que o critério de heteroidentificação é possível quando presentes os requisitos, a saber, ele tem que estar previsto previamente no edital e ele tem que observar um julgamento objetivo que possibilite, por parte do julgador, a aferição de sua legalidade. Até porque, nos termos do julgado da ação declaratória de constitucionalidade número 41, de relatoria do ministro, hoje presidente, Luiz Roberto Barroso, ficou estabelecido que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários e de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário, não compete ao Poder Judiciário, na esteira de julgado da relatoria do ministro Gilmar Mendes anterior à ADC 41, que se imiscuir
no juízo de discricionariedade por parte do administrador ao observar na apreciação do formulário de autodeclaração se estão ou não presentes as condições para obtenção do benefício da política pública. Veja, o acórdão, então, estabelece que é possível a heteroidentificação e estabelece que ao Poder Judiciário não cabe a intervenção, salvo se ocorrida flagrante ilegalidade. Demais disso, o acórdão finaliza para observar que no âmbito da situação posta especificamente, a descrição e o julgamento observaram os critérios legais, não havendo abuso. Observaram que, sob o ponto de vista fenotípico, não havia grave ilegalidade, grave distorção a demandar revisão por parte do Poder Judiciário quanto à decisão da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Minas Gerais quanto ao ingresso da estudante que impetrou o mandado de segurança pelo regime de cotas no curso de medicina. E por essa razão, a turma, à unanimidade, acompanhando o voto do ilustre relator, desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria, termina por negar provimento à apelação da parte autora e validar o ato da Comissão de Heteroidentificação. Para além do julgado, é importante estabelecer que no âmbito da quarta turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, vem sendo observada a teoria do fato consumado. O que quer dizer essa teoria? É que, passado um período longo de tempo, por exemplo, 1 ano, em que o indivíduo já está estudando, por exemplo, por força de uma liminar, a despeito de se observar a correção da decisão por parte da Comissão de Heteroidentificação, é mais vantajoso determinar a continuidade dos estudos em razão da consumação do fato, ou seja, do grande período que o aluno já está estudando, dos recursos públicos que já foram empregados para que ele estudasse, ou seja, o prazo de 1 ano vem sendo observado, mesmo que ausentes ilegalidades flagrantes no âmbito do julgamento por parte da Comissão de Heteroidentificação. São esses os apontamentos que se faz a respeito da apelação civil 103.6781/84 de 2020, sobre a importância dessa política pública e como a quarta turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região vem tratando a questão. E com essas considerações, finalizo os apontamentos a respeito do julgado em questão, agradecendo a todos pela atenção e desejando que o presente instrumento de comunicação sirva para o melhor conhecimento a respeito dessa importante política pública para a geração de igualdade em nossa sociedade.